Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Hoje nós fomos sinalizados a que pudéssemos expandir um pouco mais daquilo que foi uma provocação feita pelo nosso querido Falcão, que aqui está conosco na sala, e que, participando, como estávamos, do grupo da Terceira Visão, né, ali, a partir dessa provocação, alguns diálogos se estabeleceram e foi falado sobre a questão de um princípio cosmogênico que é muito representado na geometria sagrada por aquilo que nós designamos de Vesica Piscis. E nós gostaríamos hoje de abrir um pouco essa percepção, trazendo alguns aspectos filosóficos, trazendo algumas metáforas, para entendermos esse princípio de criação que nem sempre corresponde àquilo que nós entendemos por criacionismo. E é muito interessante que o próprio mantra que Felipe nos oferece hoje, ele diz um pouco sobre isso que nós vamos tratar aqui em partilha. Pois que Jaya Bhagavan, né, quando nós falamos de Bhagavan, nós estamos falando do aspecto de Deus quando há o propósito da manifestação. Quando Deus está em estado transcendente absoluto, como o imanifesto, ele é Brahman. Mas quando ele se verte para dentro da própria criação e nela intervém, e esse princípio de expansão, que é a própria manifestação, é chamada de Bhagavan. Então, Jaya Bhagavan é muito auspicioso porque fala da vitória da manifestação. Porque Jaya, ou Jai, né, significa vitória, ou seja, a vitória de Bhagavan. Aquele que é vitorioso em Bhagavan, no plano da manifestação. Então, Bhagavan, por si só, já é um nome de Deus muito auspicioso, né? Tanto que ele é exaustivamente usado dentro dos cânticos védicos, né? Dentro da escritura védica. Então, Bhagavan Ki Jai, né? Salve a vitória da presença divina que se manifesta e sustenta a criação. Então, o que é o Vesica Piscis? Nós vamos começar daí para que nós possamos expandir essa possibilidade de reflexão. Ontem na sala conosco estava, além do Falcão, estava a Áurea, que aqui está conosco também, estava Laudemir, estava Elias, e mais alguns que talvez nós não lembremos e citemos aqui, né? Então nós vamos, hoje, quebrando um pouquinho o protocolo, nós vamos usar algumas imagens, pois que a visualização ajuda, neste caso específico, a compreensão, para que nós possamos entender o que é o Vesica Piscis e quais são as implicâncias desse processo que é a fundamentação da própria geometria sagrada. Então nós pedimos ao Laudemir, né, nosso querido Laudemir, ou Branco, como é conhecido, que ele possa compartilhar conosco algumas imagens, né? E aí nós vamos explicando, né,
o que seria. Então, nós começamos por essa imagem simples do que é um Vesica Piscis, que são dois círculos com uma interseção, um círculo que possui uma interseção dentro de outro círculo. E aí alguns perguntam, mas que coisa simplória? O que tem isso de importante? Né? Na verdade, isso é de uma importância extraordinária. Né? Então, nós vamos começar a explicar todo esse contexto, nós vamos trazer o Vesica Piscis dentro da visão da gnose, nós vamos trazer dentro da visão dos Vedas, né? E nós vamos ver como existe um princípio filosófico, cosmogênico, profundo nessa simples imagem. Né? Então, ali nós vemos um círculo, e é como o círculo que produzisse o segundo círculo, ou como um círculo que espelha o segundo círculo. Né? Então, o círculo, ele representa o princípio de Deus imanifesto. Nós lembramos que na própria filosofia hermética, quando nós estudamos o hermetismo, existe uma frase, né, uma sentença, que procura definir Deus como sendo um círculo cuja o centro está em toda parte e a periferia em parte alguma. Essa é a definição talvez mais profunda que nós já ouvimos do que possa ser Deus. Um círculo cujo centro está em toda parte e a periferia em parte alguma. Ou seja, em todos os lados que você expandir, é sempre um círculo, é sempre o centro e nunca tem fim. Por isso que é o plano infinito. Então, Deus, não Deus personal, o Deus bíblico, mas Deus na nossa possibilidade de percepção mais impessoal e vasta. Deus é um plano infinito e é circular, né? Que se expande para todos os lados e é infinito em si mesmo. Então, quando nós falamos de plano infinito, nós estamos falando de um plano. E plano aqui não significa aquilo que é plano, ou seja, aquilo que não possui ondulações. Não. Plano é como se fosse a expansão de um propósito. Que não é também um lugar, não é um topos, não é uma geografia específica em algum lugar, ou uma circunferência que delimite algo. Plano é aquilo onde todas as coisas como potencialidade de manifestação estão presentes. Então, todos nós temos também o nosso plano. Nós estamos inseridos em alguns planos, nós interferimos, interagimos com outros planos. Então, dentro da criação, existe essa visão do plano. E o plano é infinito quando se trata da visão de Deus. Infinito não porque não tenha fim. Infinito porque nunca teve começo. Porque qualquer coisa que tenha começo, há de ter também um fim. E só pode ter começo aquilo que é submetido ao processo da existência. Então, quando se fala de plano infinito, é o plano que nunca teve início e que nunca teve fim, e nunca terá fim, e que não é determinado pelo tempo. Muito pelo contrário, é aquilo que não depende do tempo, que está fora do tempo. Esse é o sentido de infinitude. E nós vamos ver isso hoje aqui, também dentro da visão védica, como isso se coloca. Né? Porque toda essa visão de tempo e espaço é uma visão circunscrita à nossa percepção de tridimensionalidade. Somente onde há
esse processo da existência ou da manifestação é que tem-se a sensação de tempo e a sensação de espaço. Mas dentro do processo do absoluto, não há tempo e não há espaço. Ou seja, qualquer lugar ou qualquer ponto do universo é o universo inteiro. E não existe passado, futuro, tudo é no mesmo momento, aqui e agora. Isso para nós, a nossa mente racional, obviamente, é um pouco complexo para que possamos assimilar, né? Mas o Vesica Piscis, ele procura traduzir isso de certa forma. Então, primeiro vem o círculo do imanifesto, do absoluto, aquilo que não se manifesta, que é imanifesto. E dele expande o manifesto. E aí começa a criação. Do um vem o dois, né? Esse dois, ele sobrepõe o um. E na interseção de um e de outro, forma algo que é justamente o portal da manifestação, que forma o Vesica Piscis, né? Claudemir, passa para frente mais uma. Aí nós temos uma outra imagem, né, do Vesica Piscis, né, os dois círculos, a interseção, e dentro desse círculo forma um outro círculo e as formas vão se multiplicando. E é naquele ponto central, né, é justamente naquele ponto, esse que é o ponto de Deus. É o ponto da manifestação. É quando nós temos a singularidade. Lembram que os físicos falam muito da singularidade quando se trata do Big Bang, que é o momento de máxima densidade, de máxima convergência e que há uma explosão, e dessa explosão tudo começa a se expandir? Então, esse ponto de singularidade fica exatamente no centro do Vesica Piscis. Passe mais uma, Laudemir. Aí nós vamos começar a estudar alguns aspectos do que seria esse Vesica Piscis. Não, antes de nós estudarmos esse princípio, Laudemir, eu vou te pedir para passar o vídeo. É um vídeo de 7 minutos que nós conseguimos ver como que, a partir do Vesica Piscis, se forma a flor da vida, e dentro da flor da vida, a árvore da vida. E depois nós vamos voltar para estudar isso detalhadamente. Aqui nós estamos falando de geometria sagrada. Nós temos na sala aqui o próprio Felipe, que também é um estudioso da geometria sagrada, né? Principalmente dos sólidos platônicos, né? Mas vamos lá, vamos ver. É um vídeo rápido, até os 7 minutos, depois você pode parar. Como que nasce essa estrutura? Veja, com os dois círculos se formou o Vesica Piscis. E aí nós vamos continuar a multiplicar e expandir. O que ele está formando ali? Ele está formando a flor da vida. Todos os sólidos platônicos também cabem nessa geometria. Nós estamos falando de uma linguagem que representa o cosmos em sua formação.
Veja, aí está a flor da vida. Imagina que cada círculo desse é uma expansão de universo, porque nós vamos tratar isso numa visão de multiverso. Aí dentro da árvore, da flor da vida, começa a se desenhar a árvore da vida, que está relacionado à Cabala, né? Aí depois nós vamos ver sobre isso, porque ali vai haver né, 3 colunas, 10 sefirotes, 22 caminhos, mas nós vamos ver isso com calma. Cada ponto desse é chamado de sefirá. Então, o plural de sefirá são sefirotes. Então, nós temos 10 sefirotes aí no desenho. Agora, eles vão ser interligados por 22 caminhos ou 22 linhas. E esse 22 também é muito importante, porque são 22 letras do alfabeto hebraico, são 22 cartas do tarô. Então, tudo tem sentido e significado aí. Vejam que formam 3 colunas, que representam justamente o aspecto masculino ativo, o aspecto feminino passivo, e a coluna do meio é o equilíbrio entre eles.
Cada ponto interligado é um caminho dentro do plano da vida. Pode parar aí, o Valdemir. Volta só um pouquinho para tirar a mão dele de cima. Aí, pronto. Aí nós vemos, no fundo, a flor da vida, que se fez a partir de quê? Da estrutura básica do Vesica Piscis, que foi se expandindo, 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 e no centro ali nós temos a estrutura que é chamada de árvore da vida, que é a base da Cabala. A Cabala trabalha justamente com isso. Cada ponto daquele representa, né, um sefirá. Então, o conjunto de sefirás é sefirotes, que é o plural. Então, tem 10 ali. Cada um representa uma potencialidade de manifestação divina. O estudo da Cabala é um estudo muito profundo. Claro que nós não vamos entrar nisso aqui, inclusive porque nós não temos este conhecimento aprofundado. Então, veja como que da Vesica Piscis se fez essa expansão estrutural e geométrica que nós estamos vendo. Valdemir, podemos voltar lá nas imagens? Isso. Então, vejam bem, nós temos dois lados dentro da Vesica Piscis. E por que chama Vesica Piscis? Vesica Piscis significa simplesmente bexiga de peixe. É porque a estrutura faz lembrar uma bexiga de peixe. Então, é simplesmente por isso que passou a se nomear assim. Foi um matemático da Renascença que batizou isso, viu ali uma semelhança e passou-se a chamar assim. Mas o que nós vemos ali? Nós vemos uma polaridade masculina e nós vemos uma polaridade feminina. E entre a polaridade masculina, que está à esquerda, de quem olha de frente, e a polaridade feminina, que está à direita, nós vemos uma interseção que o Vesica Piscis produz, que é justamente a fusão entre o masculino e o feminino, que seria a androginia originária do ser. Porque o ser, em sua fonte, em seu estado de não manifestação, ele é andrógeno. Ele tem o equilíbrio perfeito entre as potencialidades masculinas e femininas. E o que é o masculino? O masculino é aquilo que é ativo, aquilo que traz ao plano da ação. O feminino é aquilo que é passivo, aquilo que é uterino, aquilo que é o estado de contemplação. Então, aqui, quando nós falamos de masculino e feminino, nós não estamos falando de gênero, gênero masculino e feminino, homem e mulher. Porque todos nós temos em nós tanto o princípio masculino como o feminino. E esses princípios precisam ser equilibrados. A pessoa está mais próxima de um estado de plenitude e cura quando ela consegue equilibrar o princípio masculino com o princípio feminino. Ou, como dizia Carl Gustav Jung, ânimos e ânima. Ou seja, o princípio masculino e o princípio feminino. Todos nós trazemos em nós. E que não tem a ver com a sexualidade.
Então, quando você tem a interseção desses dois polos, você tem a possibilidade da criação. Vejam que existe uma estrela bem no centro ali do Vesica Piscis. É ali que surge a singularidade. É ali, exatamente onde Laudemir está apontando, que surge a singularidade. É dali que vem a manifestação. Então vamos entender isso. Por que que o lado masculino é chamado de Shiva e o lado feminino é chamado de Parvati? Parvati é a consorte de Shiva. O que que representa Shiva? Shiva representa o Purusha. O que que é o Purusha? É a consciência. Então isso está falando de uma estrutura espiritual nossa. Então nós temos o nosso lado consciência. Esse lado consciência, ele é imanifesto, ele não necessita da manifestação. Isso é o Purusha. Então, Purusha é consciência pura. Só que esse Purusha, ele expande de si mesmo para que haja a existência, é preciso que ele expanda dele a parte de Parvati, o feminino, que é o que? É Shakti, é a energia. É a energia que vai mover todas as coisas e vai ordenar todas as coisas no plano da criação. Então, o que que somos nós? Enquanto entidades espirituais, nós somos consciência e energia. Na consciência está o princípio inteligente. Na energia está o princípio da criação, da dinâmica da ação, da construtividade. Né? Então, quando nós olhamos para a natureza, para o plano manifesto, isso é a expressão da Mãe Divina. Isso é a expressão da energia divina. Isso é Shakti. Isso é Parvati. Né? E quando nós olhamos para a consciência em estado puro, ou dentro da visão platônica, o mundo das ideias puras, isso é o aspecto masculino, é o yang. Né? E veja que dentro dessas três estruturas nós temos o princípio da Trimurti ou da Trindade. Porque o lado Shiva é o pai. O lado Parvati é a mãe. E justamente a interseção dos dois é aquilo que aqui no Ocidente se convencionou chamar de Espírito Santo, mas que na verdade é o Filho. Né? Então nós temos o pai, a mãe e o filho. Por que o pai, a mãe e o filho? Porque o pai é a fonte criadora. A mãe é a própria criação. E o filho é aquilo que é criado. Por isso que Sananda Jesus dizia de si mesmo ser o filho do homem. O filho do homem. Né? Esse homem aí tem que ser entendido como o homem cósmico, que não é um homem estrutural biológico que nós manifestamos aqui no plano Terra. É o homem cósmico, ele é filho do homem cósmico, ou seja, a energia crística, ela é justamente o ponto de encontro entre Shiva e Parvati, entre o masculino e o feminino, na androgenia perfeita que se verte como? Como o amor divino. Por isso que Sananda Jesus veio para ancorar a frequência do amor, que está ali justamente na interseção dessas duas potências. Veja, como num simples desenho nós estamos trazendo todo um princípio da nossa própria estrutura espiritual. Né? Nos permita contar uma historinha do anedotário védico, que essas historinhas são maravilhosas. Né? Porque nós vemos claramente que um lado é Shiva, do outro é Parvati, mas há também a possibilidade de fusão entre Shiva e Parvati. Isso é descrito nos Vedas como uma historinha extraordinária, né? Porque existe uma forma, uma expressão de Deus ou de Shiva
que é chamada de Ardhanarishvara. O que é Ardhanarishvara? Ardhanarishvara é justamente quando Shiva está fundido a Parvati. Vocês já devem ter visto essa representação. A metade direita é masculina, é Shiva, e a metade direita, esquerda, é feminina, é Parvati. Então, essa é uma forma muito cultuada na tradição védica, que é justamente o encontro entre essas duas potências, né? Então, tem uma historinha muito interessante, que existia um grande sábio, um grande místico, que era devoto de Shiva. Então, todo dia de manhã, ele, antes de qualquer atividade, ele fazia o parikrama em torno de Shiva. O que é parikrama? Parikrama é quando você faz uma circunambulação no sentido horário, em torno de algo que é sagrado. Por exemplo, se você chegar na Índia, se você for num templo, ou se você for num monte sagrado, eles fazem essa peregrinação, essa circunambulação no sentido horário em torno de um templo ou de uma montanha. Isso é chamado de parikrama. Geralmente são 3 voltas que se dá, no mínimo, né? Isso é algo que está dentro da tradição védica. Então, todo dia de manhã, esse sábio, que era chamado de Bringu ou Bringui, ele dava essas 3 voltas em torno de Shiva, o reverenciando. Só que um dia, Shiva representa a consciência. Só que um dia ele chegou e Parvati estava sentada ao lado de Shiva. E ele não quis fazer o parikrama, a circunambulação, em torno de Parvati também, porque ele só via Shiva, ele não entendia a importância de Parvati. E aí ele pediu que Parvati se levantasse e saísse do lado de Shiva. E Parvati sorriu e falou que não ia sair. Aí o que fez Bringu? Bringu se transformou num ratinho, né? Aí, como na forma de um ratinho, ele passou entre Shiva e Parvati, né? E só fez a circunambulação em torno de Shiva. Aí Shiva riu, né? E pegou Parvati e puxou Parvati, encostou Parvati nele, de forma que não ficasse nenhum espaço entre os dois. Aí o que fez Bringu? Aí Bringu se transformou num pássaro e fez a circunambulação em torno da cabeça de Shiva, só de Shiva. Aí Shiva falou, eu vou pegar esse danado. Aí Shiva veio e fundiu Parvati nele, né? Que justamente surgiu essa forma que é chamada de Ardhanarishvara, que é a fusão entre Shiva e Parvati. E aí, como Shiva estava fundido, metade era Shiva e metade era Parvati, como que Bringu ia excluir Parvati? Aí o que fez Bringu? Ele se transformou numa abelhinha e foi no pé direito, que é onde está a parte de Shiva, e circulou apenas o pé direito de Shiva, né? Essa história, ela traz um sentido muito interessante, que é justamente que nós precisamos ter a percepção que Shiva sem Parvati é consciência sem ação, é consciência morta. Isso, Laudemir. Laudemir é maravilhoso. Ali a figura de Ardhanarishvara. Está vendo? Metade é Shiva e metade é Parvati, né? É exatamente essa visão, né? E aí, o que isso traz para a gente? Que o aspecto consciência que é Shiva, sozinho, ele é inativo. Já viu essas pessoas que entram em processo de contemplação,
e se tornam totalmente inativas, que ficam num estado de fuga do mundo, isso não é correto. E, por outro lado, Parvati, que é Shakti, a energia, sem a consciência, ela é ação sem propósito, é ação tola. Como a maioria dos homens no planeta acabam fazendo, né? Agem compulsivamente porque agem sem consciência. É pura energia se movendo sem consciência. Então precisa ter o complemento dos dois, né? Dentro da visão gnóstica, e é interessante isso, porque o cristianismo primitivo ele foi essencialmente gnóstico. Depois que o gnosticismo ele foi banido pela estrutura da igreja nascente, porque o gnosticismo ele não conseguia contemplar os interesses daquela instituição. Isso já é uma outra história. Mas dentro da visão gnóstica, nós temos esse aspecto masculino é o logos, né? Então, o logos em si, ele é imanifesto. Então, para o logos se manifestar, ele precisa irradiar o pensamento. Esse pensamento original, ou primeiro pensamento, é chamado de barbelô, ou abarbelô, que dá origem a quê? A todas as mônadas. Entende? Então, o logos é como se ele se visse no espelho, o masculino vendo o feminino, essa expansão, que é barbelô, dela nasce todos os éons, e dela nasce todas as mônadas, como expansão do princípio inteligente que se espalha no processo da criação. Conseguem compreender isso? Então, a gnose, ela trabalha também com essa imagem. E eu vou trazer algo muitíssimo interessante que poucas pessoas sabem. Que o símbolo do cristianismo primitivo, que era gnóstico, não era a cruz. Porque eles não tinham o menor interesse em cultuar um objeto de martírio daquele que foi o mestre deles, que foi Jesus. Então não havia esse culto da cruz, ou símbolo da cruz, para representar os cristãos, né? A representação do cristianismo primitivo era um peixe. E de onde veio o peixe? Passa para frente, Laudemir. A outra. Depois nós voltamos nessa. A outra. Isso. Olha de onde vem o peixe, né? E, e por que o peixe? Porque o peixe, em grego, é ictus. E ictus é um acrônimo. Dentro da palavra ictus, que significa peixe, e porque o peixe está na forma do Vesica Piscis, né? Ictus, em grego, é um acrônimo onde está ali presente as iniciais de Jesus Christus, Theos e Iosoter, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, Theos e Iosoter. Então, o símbolo dos cristãos primitivos vinha de dentro da Vesica Piscis, porque eles tinham uma visão gnóstica, né? Porque eles receberam toda essa herança dos gregos, né? Do platonismo, da escola pitagórica, de tudo isso. Então, eles receberam isso. E ali, dentro da Vesica Píssica, nós temos a imagem do peixe. E o peixe, em grego, ictus, forma justamente o acrônimo de Jesus Christus, Theos e Iosoter, né, que é para eles, para os gnósticos, a forma perfeita da representação do Cristo. E aí nós temos que entender que salvação não é a salvação na leitura paulina, de você ser salvo para ganhar um céu. Não é isso. Para a gnose, salvação é um autossalvacionismo a partir da gnose, ou seja,
quando você atinge o conhecimento, quando você atinge a verdade. É aquilo que Sananda Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Essa verdade, essa é a gnose que liberta. É o conhecimento, não de coisas, de objetos, de teorias, mas o autoconhecimento. Conhecimento em gnose é autoconhecimento. Saber quem se conhecer, né? Então veja como que traz uma leitura muito diferente, né, daquilo que nós estamos convencionalmente entendendo ou replicando como certas teorias que não se sustentam por si mesmas, né? Dentro da visão védica, pode ir para outra, voltar para outra, isso, portal da manifestação. Por que o portal da manifestação? Antes de nós falarmos nisso, por quê? Todos nós temos o poder da manifestação. Esse é o ponto, né? Ou seja, tudo aquilo que em consciência pura, em perfeição do verbo, nós decretarmos, isso acontece. Esse é o portal da manifestação. É a possibilidade de sermos deuses, ou seja, sermos co-criadores do plano infinito. Esse é que é o ponto. Dentro da tradição védica existem 3 palavras que são fundamentais dentro dessa visão do plano infinito, que é Ananta. Ananta significa aquilo justamente que é infinito. Que é infinito por quê? Porque não tem término, nunca teve começo, nunca terá término. Ou seja, quanto mais você expande o universo, mais universo há. E não é só um universo. Universos são criados o tempo todo. Então, é um ciclo onde há manifestação, recolhimento, e isso se expande infinitamente, num princípio cíclico e num princípio esférico. Tudo no plano infinito é esférico, né? E se expande, não tem limite. Então, Ananta, dentro da visão védica, é aquilo que é infinito. Ou seja, por mais que você viaje, você nunca vai chegar ao fim, não tem fim. Porque não tem um nada. Então, se existisse algo além do universo, esse algo seria um nada. E o nada absoluto não existe. Porque Deus é total, é absoluto. Veja como a nossa mente não consegue abarcar essas dimensionalidades. Então, Ananta é um termo, uma expressão védica que está muito ligada a essa percepção, a essa perspectiva do plano infinito. Sanatana é outro. Sanatana significa aquilo que é eterno. E aqui, por exemplo, nós temos o Sanatana Dharma, ou seja, a lei de equilíbrio de todas as coisas que é eterna. Então, eterno não é aquilo que não acaba mais temporalmente, mas eterno é aquilo justamente que está fora do tempo, que não depende do tempo, que nunca cronologicamente começou e que nunca terá fim, né? Então, o aspecto do eterno é a essência do espírito que somos, porque somos espíritos eternos, ou seja, na verdade, nós somos incriados. Nós sempre existimos, desde sempre para sempre. Por quê? Porque nós somos a expansão do Logos, nós somos mônadas, nós somos princípios inteligentes em movimento e expansão no plano da criação. E o outro termo é Purna. Purna significa aquilo que é pleno. Ou seja, o plano infinito, ele é pleno. Pleno por quê? Porque nada lhe falta. Ele é completo em si mesmo. Nada, absolutamente nada lhe falta. Então, isso é um estado de plenitude.
E onde existe estado de plenitude, onde existe purna, existe satisfação, porque só é insatisfeito aquele que acha que lhe falta algo. E aí ele sofre. Então, o estado de satisfação é um estado de compreensão de que tudo está pleno. Ainda que falte todas as coisas no mundo, mas você é pleno naquilo que você é. É isso que traz felicidade. Isso é satisfação. Isso é purna, né? Então, veja, essas três palavras definem muito bem esse plano infinito, né? Ananta, Sanatana e Purna, né? E aí o portal da manifestação. Por que o portal da manifestação? Porque nós somos potencialidades criativas, né? Nós não temos noção do poder do verbo, do poder do decreto, daquilo que nós expressamos. Tudo aquilo que nós expressamos tende a se manifestar, porque nós vivemos num princípio ideoplasmático, ou seja, as forças mentais, os impulsos emocionais, eles criam formas. Então, quando você vê alguém preso num umbral, por exemplo, e sofrendo no umbral, aquilo não é real. Aquilo é apenas uma ideoplastia de algo que foi criado por quê? Por um sentimento de culpa, por um sentimento de impotência. Então, nós criamos a nossa própria realidade. Por isso que nós temos que ter uma concepção imaculada da vida, sem mácula. Porque aquilo que você, como você se vê, naquilo você se transforma, aquilo você é. Veja a importância disso. E aí é justamente nesse ponto que se dá o portal da manifestação. Nós podemos expandir um pouquinho mais e falar dos portais interdimensionais que existem entre universos, entre mundos. Então, muitos dos visitantes de outras dimensões que chegam aqui e interagem conosco, eles vêm através de portais, são portais que se abrem. E esses portais, todos eles têm a forma exata do Vesica Piscis. É exatamente assim. Isso faz parte de quê? Da geometria sagrada. Ou seja, o universo, ele é harmônico. Ele tem um ritmo. Então, o universo não é caos, é cosmos. E nós também somos seres universicos. E nós precisamos também instituir a ordem no nosso mundo, as devidas proporções, a geometria perfeita. A nossa expressão existencial tem que ser uma expressão geométrica perfeita. Porque quando nós trabalhamos com formas desarmônicas, desproporcionais, arrítmicas, nós geramos o caos. E por isso muitos estão mergulhados em sofrimentos, estão desnorteados. Por quê? Porque não há ordem, não há equilíbrio de formas, não há geometria sagrada na vida da pessoa. Então, a geometria sagrada não é uma abstração. A geometria sagrada é aquilo que tem que acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia. Até a maneira de respirar tem que ser uma respiração geométrica sagrada. Tudo tem que ter geometria sagrada. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Só para terminar, vou contar mais uma historinha dos anais védicos, que são maravilhosos, que tem um pouco a ver com essa visão do universo. Nós sabemos que Shiva e Parvati têm dois filhos, né, que é Ganesha, que todos conhecem, e também Kartikeya. Kartikeya, ele representa o primeiro raio. Então, ele é um guerreiro, ele é um kshatriya, ele é o princípio da ação.
E Ganesha representa o segundo raio, então ele é o princípio da inteligência, da sabedoria, né? Então, Kartikeya é forte, veloz, e Ganesha, ele é lento, ele é contemplativo, ele é sabedoria. E um dia, Kartikeya desafiou Ganesha para saber qual dos dois eram os maiores, né? Os filhos de Shiva que eram mais poderosos ou maiores. E Ganesha gentilmente deixou que Kartikeya escolhesse a prova que poderia determinar isso. E Kartikeya, muito esperto, como sabia que Ganesha era lento, pesado, né? Ele escolheu uma prova que sabia que ele ia vencer. Que ele falou, então, aquele que der uma volta completa no universo primeiro e retornar, esse é o mais querido de Shiva e é o maior. Aí Ganesha aceitou o desafio. E imediatamente Kartikeya, porque os deuses hindus eles têm os Varnas. Varnas são os veículos, né? E o veículo de Kartikeya é um pavão, né? Esse pavão se chama Paravani. Então, Paravani é um pavão velocíssimo, né? Então, Kartikeya monta no Paravani e sai numa velocidade incalculável para dar a volta em torno do universo. E Ganesha ficou ali quietinho, sentado, né? E o veículo de Ganesha é um ratinho. Vocês já viram nas imagens de Ganesha que tem um ratinho ao lado dele. Esse ratinho se chama Mushaka, né? Então, Ganesha simplesmente senta no ratinho e, estando Shiva e Parvati sentado ao lado dele, ele pega e circula Shiva e Parvati, né? E aí, alguns minutos depois, chega Kartikeya, né, desce do pavão, né, cantando vitória, que ele tinha ganhado o desafio porque ele tinha circulado o universo. Aí Parvati fala com Kartikeya, não, Kartikeya, você perdeu. Ganesha já fez isso antes de você e já realizou a prova. Mas como? Ele não saiu daqui. Ele simplesmente fez uma circunambulação, ele circulou Shiva e Parvati. E Shiva e Parvati são o princípio criativo do universo. Então, quando você realiza uma circunambulação, que significa você ter domínio sobre o estado consciencial, que é Shiva, e o estado de vibração energética, que é Shakti, que é Parvati, você domina o universo todo. Você circunambula todo o universo sem precisar sair da sua própria casa. Essa é a lição da historinha. E com ela nós encerramos de hoje, agradecendo a todos. Shiva Shambhu. Shiva Shambhu, gratidão, Gaian. Eu lembrei muito da Sueli hoje, né? Ela gosta demais dessa compreensão, e ela tem essa compreensão. Enfim, Falcão, é com você. Eu me sinto provocado nessa noite. Que o Gaia me chamou para essa noite. Eu não sei o que ele queria nessa sala comigo. Mas é algo especial. Tudo que o Gaia apresenta hoje, eu venho estudando com profundidade. E nós vamos oferecer um curso da Escola Pitagórica, exatamente para falar desses princípios e dessa condição da geometria sagrada, a partir de Pitágoras. Nós tivemos vários insights, vários chamados às madrugadas pelo mestre, e eu tenho perturbado muito Caiano, muito. Tenho até feito sacanagem com ele. Eu chamei ele para reunião e soltei lá o de hoje, depois a gente se acerta. Depois manda a conta, eu vou pagar em Pix, não sei.
Então, mais uma coisa que é muito bonita e muito clara é a gente sair do mundo da investigação, de tocar, de pegar, para o mundo da abstração e sentir vendo. Não vendo com os olhos físicos, mas vendo com esse olhar interior que o Gaia traz. Quando ele traz esse sagrado feminino e o sagrado masculino, e quando ele traz exatamente a figura de Shiva e de sua consorte. E conta a historinha que é perfeita. Quer dizer, não tem como separar. Quando ele traz as Sephirotes e aí são estudos que a gente pode fazer depois, com o tempo, obviamente, a gente traz a leitura da filosofia pela matemática sagrada, que traz números, e não existem números. Números é a invenção do homem. A gente tem o princípio da criação, que é o universo. O universo, ele é perfeito, ele se reabilita aos números 0 e 1. E tudo gira em torno de 0 e 1. Só que é 0 mais infinito e 0 menos infinito, tendendo a chegar num que nunca vai chegar. Por isso que essa condição universal é adimensional, não se mede. Uma outra coisa que o Gaia traz que é super interessante para entender é o que é centro e o que é periferia. Ora, se nós todos somos o micro-universo e somos a conjunção desse universo todo, é óbvio que não vamos ser periféricos. É claro, somos todos centro. E isso é perfeito, mas a maioria das pessoas ainda ainda não caiu a ficha. A ficha ainda está por vir. Mas tem uma outra leitura que é fantástica, que está lá no Chanda Lacombe, numa música que ele faz, num mantra, diz: eu e Deus somos um. Esse mantra, se a gente pudesse ouvir ele, é algo especial, porque essa harmonia do som que Pitágoras traz do universo e divide em notas musicais, e curiosamente chega a 7 notas musicais. E essas 7 notas musicais fecham exatamente esse grande portal que o Gaia mostra, esse portal do universo, que você tem o Criador, o gerador e o manifesto na 3D. Lembre-se, na 3D. Porque fora da 3D não tem dualidade. Como ele já disse, o campo do sagrado e masculino para ser manifesto aqui. Quando sai daqui, perde a noção, não tem sexualidade, mesmo sabendo que tem as duas energias, positiva e negativa. Nós ainda estamos muito presentes e agarrados na visão sexual. Nas danças que são aparentemente danças sexualizadas, até os cânticos, as letras de algumas músicas, e a gente perdeu a noção do que é o belo construído a partir da harmonia do universo pelas músicas. Deixa eu ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven, que representa o beijo de Deus ao homem na terra. Nona Sinfonia de Beethoven. Se você for olhar os clássicos, você vai... Tem gente que entra em transe ouvindo os clássicos. Mas como trazer isso para a gente nessa leitura de Pitágoras? E o Pitágoras, quando ele caminha nos 22 caminhos angelicais, que é exatamente da árvore da vida, e elas são perfeitas, porque elas ligam por um raio cósmico. Você pode botar aí, Branco, a árvore da vida para a gente mostrar esse raio cósmico, como ele chega à Terra.
quando a gente vai vendo o desenho, a gente vê que os raios, quando vêm do cosmos, ele vem fazendo um zigue-zague. Veja, lá de Keter, lá em cima, para a sua direita, é Binah. E para a sua esquerda, Roquemar. Em seguida, vem para o campo das virtudes, que está abaixo de Binah. E em seguida vai para as dominações, que está do outro lado, abaixo de Roquemar. E passa entre os potentatos e os arcanjos, cruzando os anjos vêm ao principado e descem ao plano terra, como um grande raio. E aí ele ativa na terra, que é Malkut, a energia vril, que é a energia telúrica da terra, que é exatamente a energia da geração, que vai potencializar no Versus Pix o poder da geração da vida pelo sagrado feminino, como Gaia traz. E o manifesto seria essa potência que vai dar a replicação de seres ancorados no plano Terra. E para mim está tão perfeito que é como se o Gaia vai falando, eu vou vivendo, experimentando cada passagem dessa. Um detalhe, o Pitágoras traz a condição do poder absoluto do 9, traz a leitura absoluta da geração do 6 e o manifesto, que é o 3. E esse é o grande portal que o Tesla traz para a gente como portal do universo. E ele mostra que esses números não se misturam. O 9 não se mistura com número nenhum, com nenhuma dimensão, e o 6 e o 3 também não se misturam. É para dizer que esse é o sagrado aqui no plano da materialidade. E no manifesto, isso se replica também para o ajuste das consciências que ainda estão adormecidas do outro lado, quando deixa o plano e volta para casa. Ainda cheio de pecados, de karmas, né? De culpas, de remorsos. E esse é o processo do despertar consciencial. Quando nós estamos numa sala como essa, com matéria, mas tem muitos seres que não estão materializados, mas ainda estão muito presos à matéria e vêm assistir essas aulas como um grande aprendizado. Ora, meu irmão Gaia, isso não é uma aula, isso é um presente divino. E feliz daqueles seres que podem, com a sua simplicidade, alcançar essas palavras. Eu diria, não deixe cair nenhuma letra dessa no chão, para que ela não se perca nos rios das vaidades, achando que somos donos de uma sabedoria que não é nossa, ela é cósmica. Assim, deixo meu abraço para você, meu irmão, e para minha irmã Buda Ali, meu irmão Felipe, e a todos aqueles que eu tive o prazer de conhecer nessa jornada. E digo, conte com esse velhinho aqui, sem barbas densas, barbas ralas, mas com muita vontade de abraçar vocês, né? Eu vou repetir meu mantra: Shiva Shambho, Shiva Xangô e Shiva chegou. Eita, Falcão, gratidão, querida, muita saudade. Gratidão imensa. Gaian. Não, é muita alegria, né, de poder compartilhar tudo isso, né? Vamos abrir para as pessoas, né? Quem mais quer trazer uma contribuição? Áurea, diga, minha querida. Aí, olha, eu fiz uma Gaian, me viagem. permite dar um abraço em Claudinha, faz tanto tempo que eu não a vejo, meu Deus. Na verdade, assim, a minha reflexão, enquanto Gaian falava, e eu estava fixada, estava observando o centro da Vésica, né, aquele ponto, aquela estrela, né? E aí eu viajei. Aí me veio assim,
que, da mesma forma, né, eu estou fazendo uma reflexão, viu? Não quer dizer que eu saiba disso, da mesma forma que a propagação no tempo e no espaço, né, a gente pode representar por fractais. E aí eu vou deixar para Gaia responder isso para Falcão. Aquele ponto central da Vésica também foi uma projeção para esse universo. Entendeu? Não é a partir daqui, olha minha, já vou parar, daqui que se cria, entre aspas. Nós somos, na verdade, a propagação de um ponto que se perpetua a si mesmo, e que, para nós, na terceira dimensão, a gente chama de criação. Acho que deu para entender o que eu quis dizer? Então, foi aí que eu fui. E aí me veio, né? Aí me veio uma coisa que que tem aquilo a ver com o que a gente conversou ontem. Aí me veio que essa estrela, você citou o termo estrela, né? E essa estrela, na verdade, para o nosso sistema solar, é Sírius, né? A representação da grande mãe é Sírius, né? Dentro do manto de Maria, mas é Sírius, como berço da criação Kumara, como berço da criação do Zur. Mas eu fui parar nisso, então eu achei assim, eu fiz uma anotação sobre isso aqui, agora eu não acho mais, mas eu vou achar. Mas é muito assim, Sírios, aqui, ó. Eu coloquei, me veio assim uma reflexão, que Sírios é a intercessão para os planos da manifestação da matéria que nós chamamos de criação. Não sei ter conta disso comigo, mas eu fui e fiquei no ponto, e eu vi realmente a estrela Sírios, eu tenho muita conexão com Sírios, né? Então, sempre que ela aparece, e hoje, né, todo mundo sabe, né, hoje nós temos uma conjunção exata de Sírios, Sol e Terra, né? E amanhã é o portal 88, então essas energias, elas estão muito presentes, realmente determinando a preparação do ser humano, né, para essa consciência cósmica, né? Saídos do plano do animal racional para o hominal, onde não há violência, onde não há, enfim, tudo aquilo que a gente tem estudado e tem trazido, onde não há egoísmo, onde não há glamour, né? Existe uma grande possibilidade de convivência, né, em grupos. E, mais uma vez, a gente volta para a Vésica, né? A interseção de planos, onde todos podem estar em harmonia. É isso. Obrigada. Gratidão, Áurea, pelas suas palavras, né? Imensamente grata pelas reflexões. Aí, então, a Thaís também quer fazer uma colocação, pedindo para a Gaian, Falcão, poderem ajudar. Thaís, por favor. Thaís, cadê você? Oi, eu coloquei. Boa noite a todos. Eu digitei no chat porque eu tô com minha câmera desligada, eu tô deitada aqui, tô com muita dor na coluna. É por isso que eu digitei. Quer que eu fale mesmo assim? É que tá ruim a imagem. Tô deitada. Pode falar. Se quiser Ah, tirar essa, mas tá de boa. tá. Então, boa noite. Boa noite a todos. Mestre Falcão, saudades. Não tive mais como vê-lo. Então, são muitas questões, mas, se possível, me veio aqui. Eu não sei se é que existe esse paralelo, se é possível fazer esse paralelo, mas me veio aqui essa questão da geometria com as instâncias de Zian, não sei se é assim que pronuncia, Gaia, de Blavatsky. E também me veio esse nome, El Moriá, não sei se é El Moriá ou Moriá El, não sei, que é um mestre da Grande Fraternidade Branca. Eu não sei se é possível que vocês façam esse paralelo, talvez seja bastante esquizofrênico, mas se possível. E se ainda der tempo também, se a pergunta não for muito estranha,
Gente, assim, eu amo estar entre vocês, é mágico, assim, mas eu gostaria de ouvir Gayan e o mestre Falcão, mas eu não sei se talvez haja momentos em que é preciso que você se recolha ou saia de cena, não sei. Mas é porque vem acontecendo tanta coisa estranha que hoje eu realmente pensei, talvez eh, vocês sabem melhor que eu, né, por estarem mais na jornada, talvez eu não esteja assim a ponto de estar entre esses conhecimentos, não sei se isso me deixa mais confusa. Mas quarta-feira eu participei do oráculo védico, né, e falei uma situação para o Gayan, só que assim, as coisas estão numa dimensão muito mais frequentes e eu realmente não estou conseguindo, como eu poderia dizer, cognitivamente, dominar isso, sei lá, numa linguagem, assim, mais nordestina, para o mestre Falcão aí, eu não estou conseguindo manter o prumo, como se diz por aqui. E então hoje eu tentava dormir, depois de um plantão de 48 horas e ficou uma coisa, assim, impossível, porque um 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 vórtice de energia, assim, na minha cabeça, parecendo como eu poderia dizer, uma coisa muito estranha, saía, assim, da minha cabeça e eu me enrolava, porque eu estava tão cansada, gente, 48 horas de plantão, eu estava com tanto sono. Mas, assim, me vinha esses nomes, né, eu não li, não sei quem é mesmo, El Moriá, não sei se é El Moriá, se é El Moriá, mas uma confusão, assim, me vem apenas em lampejos de nomes, né, e aí me vêm obras citadas, tipo Estâncias de Dizian, eu sei quem é Blavatsky, mas eu não li. E aquela coisa me perturbando, eu falei: "Gente, talvez eu deva sair da nave, acho que a nave está indo muito longe". Enfim, eu gostaria de ouvi-los. Tá difícil, não tá fácil, eu tô rindo aqui, mas a Eu coisa tá sei. complicada. Um Preste abraço, atenção. beijo, amo Preste você. atenção, minha filha. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Primeiro, a gente tem a confusão. E a confusão é necessária. Depois a gente vai fazer a demolição. Derruba tudo, quebra com tudo. E depois a gente vai fazer a reconstrução. A confusão é necessária para que a gente possa ver no caos a desordem, que é a única coisa que cresce fora da ordem. Quando você exige demais do seu corpo, você trabalha 48 horas no plantão, isso é insano. Você está exigindo uma coisa do seu corpo físico que talvez ele não dá, e o reflexo é as dores. E por que a dor na coluna? É porque é exatamente onde te traz o centro, com tuas energias de força. Tu és um médium ostensivo, e tu sabes disso. E a fuga não é bom. Se tu sai da nave, tu vai para onde? A nave ainda é um lugar que te ancora com esses conhecimentos. E não interessa se vem de Blavatsky, se é o Moria, está presente. O Moria representa o arcanjo Miguel, tá certo? É o raio azul, é a força. Então, tudo que você está sentindo tem uma razão de ser. Nós estamos trabalhando nas duas frequências do raio azul e do raio dourado, que é o amor, sabedoria e o enfrentamento dos nossos demônios. Demônios não são, como as pessoas querem dizer, diamonds, são gênios. E nós somos sombra e luz. O que a gente precisa é trazer essa sombra para mais próximo de luz, mas sem querer acabar com a sombra. Senão você vai queimar. A sombra é necessária. Agora, você não pode viver eternamente nas sombras escondidas, ou pulando do barco. Vai para onde? Se nós estamos aqui numa irmandade, minha irmã, nós acolhemos. Nós não escolhemos, não. Nós acolhemos. Então, se sinta acolhida. Inclusive,
por esse velhinho de cabelos brancos, viu? Paz e luz. Thaís, gratidão, né, pela partilha, por se colocar. Sabe que nós estamos aqui sempre, 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 tá? Gratidão, Falcão, pelas colocações, gratidão à Áurea também, né, por ter feito essas reflexões para nós, né? O Laudemir está sugerindo a Thaís Erli, para me fazer a permita, escala a gente teste. pode pedir uma música? Pode, sim, Pode mesmo? podemos. Eu não queria, não, eu quero. Laudemir é o DJ, né? DJ, como é que chama? Elias foi destituído do cargo. Foi, Não, agora é só o branco. agora, É é o nosso DJ. uma música que diz, eu vou cantar um pedacinho, tudo que move é sagrado. Conhece essa música? Amor de Índio, acho, se eu não me engano. Então, gostaria que a gente trouxesse essa música e oferecesse a Thaís. E nessa música, Thaís, se concentre que essa dor vai embora. Conhece a música, Laudemir? É Beto Guedes, o Em Laudemir. Beto Guedes e Milton Nascimento, você escolhe com quem você quiser. De todo jeito, a letra é linda e ela é muito perfeita e traz essa reflexão da aula de hoje, com certeza. Com certeza não, com convicção. Isso. Gratidão, Ale, gratidão, Gaiá. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão nós, Falcão. Gratidão, mais uma vez, igualmente. Quero acolher mais uma vez a Josélia, a Vera, sejam bem-vindas. Mais alguém gostaria de se colocar? Elias? Eu só quero contar uma experiência que teve nesse último final de semana, em um evento que eu participei lá em Igaraçu, sobre ufologia e outras coisas mais. E eu fazendo um atendimento junto com o pessoal lá, e uma terapeuta me olhando, me olhando, me olhando, me olhando. Aí depois ela chegou para mim e me perguntou, Elisa, eu nunca vi essas imagens em outra pessoa. Aí eu digo, que imagem? Aí ela disse que me via como se fosse um triângulo, várias formas geométricas, mas ela não tinha o conhecimento da geometria. Aí eu fui no carro, peguei umas formas geométricas e mostrei para ela. Ela disse exatamente isso. Eu estava vendo essa forma geométrica em você, como se fosse aqui, em forma de triângulo, e as formas geométricas, principalmente essas que foram passadas hoje, né? A flor da vida, a árvore da vida. Aí eu achei assim, porque nós estamos nessa conexão, nessa vibração, nessa energia, eu acredito que ela percebeu. É um novo ciclo, viu, Elias? É um novo ciclo que está chegando. Eu tive essa informação, passei para o Gaião foi e matou a charada. Quando a gente trouxe uma nova leitura chamada Orixá Midan, com a conexão de todos os raios para um único raio cósmico. E ela vai pela geometria sagrada, vai pelos raios, formando essa evolução sutil demais pelo campo energético que tem se aproximado da Terra, com muita intensidade. O movimento terráqueo está sendo freado e vem um movimento reverso. Os dias são mais curtos, a velocidade temporal, quando fala de tempo, temporalidade, está mais acelerado ainda. E isso tem alterado o DNA das pessoas, o humor, a condição de vida, a compreensão, muitas vezes desastrada, de algumas figuras que estão em desalinho. Quando o Gaian falou no início do trabalho, muita gente desalinhada, e se não tiver o zelo de cuidar, se cuidar. Estou dizendo, não é querer ser cuidado, é querer se cuidar.
que o trabalho de cura não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você se cura, você se cuida, você se trata. Não espero que ninguém venha lhe tratar, porque não tem nenhum mestre de fora que sirva. O mestre que serve, o mestre de dentro, interior. Se não for assim, não vamos muito longe. Então, Elisa, está perfeito, a sua visão, muitas novas aparecendo. O mestre falou de uma história de um vulcão. De repente, estourou o vulcão lá na Guatemala, não sabia, né? É uma coisa engraçada. Eu acho que foi na nossa fala mesmo, na terceira, não sei quando foi. Mas ele falou de um vulcão, dizendo das violências, e o vulcão entrou na erupção, e apareceu na Guatemala. Na madrugada a gente viu. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, não tem. É tudo atemporal, não tem temporalidade. Gratidão, Falcão. Vera? Bem, eu queria agradecer. Hoje foi um dia assim de atendimento. Hoje nós tivemos 150 pessoas lá no Instituto. Eu voltando de uma diarreia já há uns dias, né? Falcão sabe disso. Fiquei 8 dias. Graças a Deus passou. E quarta eu estava no ambulatório ajudando lá a Áurea, né, Áurea? Estou te devendo uma massagem. E aí hoje foram vários atendimentos. E no desatendimento, eu acho que eu viajei, eu saí, não era mais eu fui para outra dimensão. Mas cheguei aqui tão cansada, porque eu passei no mercado, eu cheguei aqui, eu disse, ai meu Deus do céu, eu queria deitar no chão, pegar os cristais, botar para cima de mim, que eu estava assim, aquela vontade de, sabe, de ficar no chão, de ficar deitada. Tomei um banho frio, fiz um chá, estava tomando chá aqui, aí eu vi o convite, eu disse, eu vou entrar. Cansada, mas eu vou. Para mim foi a melhor coisa, porque eu estou assim tão leve, tão leve. E só queria agradecer a vocês por esse momento, por esse aprendizado. Para mim foi assim 1000. Obrigada, obrigada por tudo, vocês. Obrigada. Gratidão, Vera. Se colocar, seja bem-vinda. Sempre que quiser, estamos aqui às quartas-feiras e também nas sextas-feiras, viu? Bem-vinda. Mais alguém gostaria de se colocar? Felipe? Boa noite. Posso trazer um pouquinho da minha compreensão também da Vésica Piscis, mas claro que o Gaia, acho que já ponderou tudo, né, que dentro das geometrias ali, mas é essa união de Deus Pai, né, com a Mãe Terra, aonde o Filho, a luz nasce, né, e o que é essa luz, né, essa luz é a consciência. E é o que a gente procura em todo momento aqui, é essa consciência. Então, no próprio processo meditativo, de aprendizado, é essa conexão com a consciência, é essa Vésica Piscis. Até uma questão prática dentro das geometrias, meditem com a Vésica Piscis. Coloquem a Vésica Piscis no coração de vocês, porque é a interseção da energia do Pai Céu, quando com a energia do Pai se conecta com a Terra, forma-se a luz. E trazendo mais como uma curiosidade mesmo, se vocês olharem a Vésica Piscis, é o formato do olho, é o formato das plantas, das folhas das plantas, é tudo que capta a luz, né? É tudo que consegue ser visto, é tudo que capta realmente a luz. Então, trazendo um pouquinho disso da Vésica Piscis, né? O Gaia também trouxe ali da semente da vida ali, que é o Taurus, que está dentro do nosso coração também. Então, é uma geometria extremamente importante a gente se conectar. O nosso coração é um Taurus. E
e o Gaia falou também do fruto da vida, que daí tem existem 3 grandes geometrias, né, que é o Toros, que é a semente da vida, o ovo da vida, que é o que forma toda essa nossa constituição física, e o fruto da vida, que vem depois da flor da vida, que ali tem todas as geometrias, todos os sólidos platônicos, também tudo que nos estrutura. Ali tem o cubo de Metatron também. Ali dentro tem agora a estrela da vida, agora me fugiu o Gael, o Falcão, o teletransporte, a Merkaba, né? Então, o Gaia trouxe com maestria o acelerador de partículas. De partículas está dentro do fruto da vida, então está tudo conectado, então a gente tem que estar tudo em alinhamento com essas geometrias. Então, a gente pode colocar em prática meditando já com a Vesica Piscis, né? Então, acho que é um pouco disso mesmo, mas eu acho que o Gaia contemplou tudo isso dentro da partilha. Gratidão, Felipe. Erli, eu queria fazer um pedido, posso? Pode. Eu queria dar um abraço, à minha filhinha Letícia, eu sei que ela está aí. Eu estou com muita saudade dela, eu queria dizer o quanto amo. Eu acho que ela ainda está na sala. Ela está na sala, cuidando aí daí. E Nayá. Olha que lindo. Que saudade. Oh, que coisa mais fofa, meu Deus do céu. Estou com sono, mamãe. Estava cochilando aqui, acordou. Ai, que lindo. Beijo, filha, que Deus te abençoe. Amém, gratidão. Estou satisfeito, não perturbo mais ninguém hoje. Como parece Geraldo, né? Eu estava lembrando do Geraldo agora, dia 25. É a cara do pai para tirar a culpa da mãe. Felipe, eu estava aqui recordando. Quando o Falcão te colocava naquelas bocadas lá, né, da geometria, eu ficava tão aflita. Meu Deus do céu, que desespero que estava. Mas veja, Ali, é estudo do futuro. Nós vamos estudar isso mais na frente. Não é à toa que o Gaian é o nosso grande timoneiro disso. Ele vem, a gente estava falando da tese, da antítese e a síntese. O Gaian tem esse... Eu acho que o mestre, quando puxa ele para estar mais no campo da nave, aí um olhar meu, esse olhar dele de complacência, de meditação, ele vai trazendo da forma mais complicada para o mais simples. E um assunto tão delicado, tão complicado, que parece beber um copo com água, e ali tomar... fazer pescar um peixe que ele vai brigar comigo. Aliás, meus peixes já estão tudo de bava, viu, Gaia? Estou tentando aí, não estão tendo tempo. Eles estão me chocando, que você não vem mais, não aparece. Estão tudo de bava. Falcão, ele fica igual o Ganesha, né? Falcão fica rodando. Ai, Jesus, gente, gratidão. Estou maravilhada com a noite de hoje, muito feliz, muito, muito, muito. E vou passar a palavra para a Claudinha Barros fazer o encerramento com a nossa sintonia navidiana. Agradecendo a todos vocês por estarem aqui e aguardando na próxima quarta, quem puder, e na próxima sexta também, quem puder. Claudinha, com você, querida. Falcão, que alegria em vê-lo. Terça-feira tivemos juntos, viu? E eu falei até para a Erli, eu disse, sonhei com Falcão, não contei como é que foi o sonho, eu disse, Falcão sendo Falcão. Gratidão infinita por te ver hoje aqui. Eu vou ler aqui um textinho, Aprendendo com a Natureza. Se olharmos a natureza com os olhos da alma, podemos aprender tanto
Um pássaro pode nos ensinar sobre a liberdade, a água sobre o deixar fluir, soltar as coisas. Sempre gostei muito de pedras. Existem algumas que são horríveis por fora, mas por dentro são de uma beleza. Um dia escrevi este poema para tentar explicar a mim mesma o fascínio que estas pedras me causam. Pedras são pedras. Quantas pedras já passaram pelo seu caminho? Pedras rolam para longe e não mais as encontramos. Ou as encontramos e não sabemos. Afinal, são todas tão parecidas? Então, abra uma. Pedras são duras. Não são duras, mas usando martelo, você as destruiria. Pedras são delicadas, é necessário paciência. Tente uma serra. Conseguiu? O que foi? Está perplexo? Não esperava encontrar tanto brilho? Pedras são lindas e descobri-las é fascinante. Quanto mais as olhamos, menos as vemos e mais as sentimos. Cada detalhe, cada brilho. Agora junte novamente as suas partes. Com que se parece? Ainda aquela pedra feia e vulgar? Pedras são só pedras. Pessoas são pessoas. O plano infinito não é somente um espaço geométrico, é essência. Reconhecer as partes das pedras é despertar consciência. Sintonia navidiana. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração, ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração, ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão infinita. Até quarta-feira. Falcão, meu abraço. Fiquem bem. Caian, Erli, todos vocês. Um abraço apertado. Um abraço, Eu estava com gente. saudade do Falcão.